Imagine por um instante que você acorda em um mundo onde o tempo não é um inimigo cruel, mas um companheiro paciente, estendendo-se por séculos como um rio infinito que mal percebe a passagem das estações. Um mundo onde homens e mulheres não envelhecem como folhas murchas no outono, mas florescem ano após ano, acumulando uma sabedoria que ecoa através de gerações inteiras. Agora, feche os olhos e pergunte a si mesmo: e se essa fosse a sua realidade? E se o segredo da longevidade eterna estivesse escondido nas páginas antigas da Bíblia, esperando para ser desenterrado? Mas cuidado, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você vê a sua própria vida, curta e frágil. Deixe-me levá-lo de volta, bem antes das águas devorarem tudo, para uma era esquecida onde o ar era mais puro, carregado com o perfume de florestas virgens e rios que cantavam hinos de criação. Eu sou como um sussurrador de sombras antigas, e hoje vou contar a história de Enoque. Não o Enoque que você conhece das linhas frias do texto sagrado, mas o homem de carne e osso cujos passos ecoavam na terra quando o sol ainda era jovem. Imagine Enoque acordando ao amanhecer, o corpo forte aos 65 anos, sentindo o orvalho fresco nos pés descalços enquanto caminha por vales cobertos de névoa, onde árvores gigantes se curvam como guardiãs silenciosas. Ele não contava dias, mas épocas. Via filhos nascerem, crescerem e se tornarem pais, avós, bisavós, tudo isso enquanto sua própria juventude parecia imortal. O mundo antes do dilúvio era assim, um paraíso de longevidade. Adão viveu 930 anos, vendo o paraíso perdido se transformar num jardim de espinhos. E Matusalém, com seus 969 anos, carregava nos olhos o peso de quase 1 milênio de risos, lágrimas e segredos que o vento sussurrava apenas para ele. Mas por quê? Por que Deus permitiu que a humanidade dançasse com o tempo por tanto tempo, respirando o ar que parecia infundido com a essência da eternidade? Enquanto Enoque caminha por aquelas terras férteis, sinta o calor do sol filtrando através das folhas, o cheiro de terra úmida após uma chuva breve e o som distante de risos de crianças que ainda não conheciam o medo da morte prematura. Ele era um homem comum, um pai, um agricultor, mas algo nele queimava como uma chama eterna, uma proximidade com o divino que o tornava diferente. A Bíblia sussurra em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Imagine isso não como uma frase seca, mas como um mistério vivo. Enoque, aos 365 anos, uma fração da vida de seus ancestrais, desaparecendo num piscar de olhos, levado para os céus sem provar a morte. Era como se Deus estivesse testando os limites da longevidade, concedendo vidas longas para que a humanidade pudesse se multiplicar e encher a terra, mas também para que o mal se revelasse em toda sua profundidade sombria. Porque, veja bem, nesse mundo de séculos, não era só a bondade que florescia. O pecado crescia como ervas daninhas, enraizando-se profundamente nos corações. Homens viviam tempo suficiente para inventar crueldades inimagináveis, para construir impérios de vaidade e para esquecer o Criador que os havia moldado do pó. Agora, mergulhe mais fundo nessa tapeçaria antiga, onde o tempo se estendia como um véu infinito, e sinta a tensão crescendo no ar, como o prenúncio de uma tempestade que ninguém via chegar. Enoque via isso tudo, os gigantes na terra, filhos de anjos caídos misturando-se com mortais, como descrito em Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Imagine o terror sutil.
O desconforto que se instalava no peito de Enoque ao ver esses seres imponentes caminhando entre os humanos, suas sombras alongadas cobrindo vilas inteiras e o ar carregado com um cheiro metálico de poder proibido. A longevidade não era apenas uma bênção, era uma maldição disfarçada, permitindo que a corrupção se espalhasse como fogo em palha seca. Enoque sentia isso em seus ossos, em noites insones, onde o vento trazia ecos de risadas profanas e sussurros de rebelião contra o céu. Ele andava com Deus, sim, mas cada passo era uma batalha interna, um dilema rasgando sua alma. Por que um mundo tão belo estava se afogando em sua própria longevidade? Porque os anos infinitos não traziam sabedoria, mas apenas mais espaço para o caos. Sinta o coração acelerando agora, como se você estivesse lá, correndo ao lado de Enoque por campos que pareciam não ter fim, o suor escorrendo pelas costas enquanto ele testemunha a humanidade se perdendo em sua imortalidade aparente. A vida antes do dilúvio não era um conto de fadas, era um labirinto de mistérios, onde homens como Sete viviam 912 anos, acumulando fortunas de conhecimento, mas também de arrependimentos que pesavam como pedras no fundo de um lago profundo. Enoque ouvia histórias de seu avô, Jared, que aos 962 anos ainda se lembrava do Éden, do cheiro das frutas proibidas e do som da voz de Deus caminhando no jardim ao entardecer. Mas esses relatos não eram de paz. Eram tingidos de uma melancolia profunda, de uma saudade por algo puro que se dissipava com cada geração. E então, a reviravolta. Enoque começa a profetizar, sua voz ecoando como um trovão distante, advertindo sobre o julgamento que viria. Ele via visões, águas subindo, engolindo montanhas, e o céu chorando lágrimas intermináveis. Por que Deus concedeu vidas tão longas? Para dar chance à redenção, talvez, ou para que o mal se revelasse por completo, justificando o reset cósmico que estava por vir. Mas Enoque não esperou o fim. Ele foi levado, evaporando como névoa ao sol, deixando para trás um mundo que corria para sua própria destruição. Enquanto a narrativa se aprofunda, imagine o clímax se aproximando, o ar ficando mais pesado, carregado com o sal das lágrimas não derramadas. A longevidade bíblica não era um presente aleatório, era um teste divino, uma era onde a humanidade podia provar sua fidelidade ou cair em abismos de depravação. Em Gênesis 6:3, Deus declara: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porquanto ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos." Sinta o choque dessa limitação súbita, de séculos para meros 120 anos, como se o Criador estivesse cortando as cordas de uma marionete que dançava fora de controle. Enoque, em sua ausência, se torna o símbolo desse mistério, um homem que transcendeu a longevidade mortal, provando que a verdadeira eternidade não está na carne, mas na comunhão com o divino. Mas, e os outros? Eles viviam em um mundo de maravilhas, céus mais claros, corpos mais resistentes, talvez até um véu mais fino entre o natural e o sobrenatural, mas pagavam com almas corrompidas, onde o tempo extra só amplificava o vazio interior. Agora, respire fundo, porque o véu se rasga aqui. O mistério da longevidade antes do dilúvio não era sobre viver mais, mas sobre o que fazemos com o tempo que temos. Enoque descobriu isso. Ele não precisou de 969 anos como Matusalém. Seus 365 foram suficientes para andar tão perto de Deus que o céu o reivindicou. Imagine o dilúvio não como punição cega, mas como misericórdia disfarçada, encurtando vidas para limitar o sofrimento eterno do pecado. E se essa longevidade fosse possível hoje? E se o segredo estivesse em Gênesis, esperando por nós? Mas cuidado, porque desenterrar esses mistérios pode despertar algo em você,
uma fome por eternidade que não se satisfaz com dias comuns. E você? Acredita que um mundo assim existiu, onde o tempo era um aliado e não um ladrão? Já sentiu no fundo da alma que sua vida é curta demais para os sonhos que carrega? Se essa história te tocou como um sussurro proibido, é porque ela precisava encontrar você agora. Compartilhe nos comentários. O que você faria com 900 anos? E inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de mergulhar mais fundo nesses mistérios bíblicos que ninguém ousa revelar. Obrigado por assistir e até a próxima.